Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes os Baalins. 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. 20. Então enviou Acabe os mensageiros e a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 21. Então Elias chegou e todo o povo e disse, a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois? Até quando cocheareis em dois? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, versículo 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta. Glória a Deus, aleluia. Jesus 31. E Elias tomou 12 pedras. Tomou o quê? Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. 32. E com aquelas palavras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. 33. Então armou a penha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira. E o fizeram a terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Pode ser acertado dando glória a Deus e aleluia. Nesta época, o povo de Israel tinha se corrompido. Aleluia.
ele se levantou e protegeu a palavra. Tanto eu quanto você temos que proteger a palavra. Aleluia, Jesus. E ele protegeu a palavra. Chegou até Acabe e dizia: ei, Acabe, aleluia, você tem se corrompido aí, ó. Você diz que eu sou o perturbador de Israel, mas você está perturbando o céu. Porque quando a gente anda no pecado, quando a gente começa a ter, aleluia, Jesus, dúvida do que Deus pode fazer na nossa vida, você, aleluia, Jesus, não vai incomodar o inferno, vai incomodar a Deus. Quando você para os teus passos por causa da dificuldade, você está falando para Deus que Ele não é o suficiente para te livrar desse problema, para te livrar da tua dor, para te livrar desse algo que te atormenta. Suriana ela passou, maraia só, pegou maraia sai. Eita, aleluia. Mas quando você levanta com Elias com uma atitude para enfrentar os seus problemas de frente, só que a gente é carne. Nem sempre o tempo todo nós estamos firmes. Nem sempre o tempo todo estamos fortes. Mas temos que colocar Deus em primeiro lugar. Aí vai ter momento que você vai cair. Vai ter momento que você vai fraquejar. Vai ter momento que você vai querer olhar para trás. Mas Deus manda eu dizer: não olha para trás, permaneça. Deus é maior. Você pode estar fraco, caído, só os pedaços, mas quando Deus entra na peleja, Ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não entende? Oh, aleluia. Você não entende que é na fraqueza que Deus se faz maior que você e maior que os seus inimigos? Aleluia. Só que não tem, aleluia, Jesus, não deixa isso paralisar. Não deixa paralisar a tua caminhada, o teu propósito, a tua família, o teu ministério. Continue rompendo mesmo fraco, mesmo fraca. Escute. Acabe, reúne os seus 450 profetas de Baal, reúne os 400 profetas de Aserá, até o Monte Carmelo. Vamos fazer o seguinte, vamos provar agora. Você está falando que Aserá é Deus, você está falando que Baal é Deus, então vamos provar. Vem cá, leva todos eles ao Monte de Carmelo, e aquele Deus que responder com fogo, esse será o único digno de ser adorado. Acabe, cheio de si, marcou esse compromisso. O povo de Israel marcou também esse compromisso e disse: é boa essa palavra. Estavam todos reunidos. Olha só como é que está o mundo. Pessoas perdidas na droga, prostitutas se vendendo por preço banal, e denúncia piores que até de graça dá o corpo. Bebedeira, farra, tudo aprisionado. E quem aprisionou foi o Satanás.